Então, galerinha, a aula de português aqui hoje, porque é português, ela é uma aula relevante para você que vai fazer Enem, muito importante, mas ela também é relevante para você que vai fazer concurso público em alguma área, que vai fazer algum vestibular, que está estudando alguma coisa, que vai fazer prova de redação, né? Porque saber dominar a linguagem é fundamental. E vamos falar hoje sobre dois temas muito específicos. Variação da linguagem, tá? E funções da linguagem. Então, utilizamos a linguagem para quê? Como utilizamos a linguagem? A linguagem varia? Sim, não, de que forma? É isso que nós vamos tratar aqui hoje, é sobre isso que nós vamos falar, beleza? Então, essa vai ser a abordagem central da aula, a variação e a função da linguagem, beleza? Então, vamos lá? Convido vocês a me acompanharem no slide, aqui na tela. Primeiro, o que é a variação linguística, né? Às vezes o aluno me pergunta, professora, o que é a variação da linguagem? Gente, a variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Bom, a variação linguística, né, é um assunto que nós trabalhamos desde o ensino fundamental com os alunos. Não era assim, tá? Na época do meu ensino fundamental, nós não estudávamos variação linguística. Hoje em dia, nós começamos o 6º ano do ensino fundamental, que é o primeiro ano do ensino fundamental 2, né? 6º ano, com variação linguística. Não é, meus alunos? Já começamos, já estudamos isso. Variação linguística, formas, como a linguagem vai variar. E aqui, nesse slide, já coloquei. Olha só. Acontece com a linguagem, pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Com o passar do tempo, dos anos, nós vamos modificando a nossa linguagem. É normal, é natural. E regionais, né? Variação regional é aquela mais aí falada, porque nós vivemos num país muito grande. Então, a linguagem do Sul é muito diferente da linguagem do Norte. Aqui em Minas, nós temos uma forma de falar, né? O mineirês, o sotaque diferente ali do Rio, que é tão pertinho. Tão perto ou longe, a variação regional, ela sempre vai acontecer, tá? Acompanha comigo aqui. Fiz um mapa mental para orientar o nosso estudo. Quais são as diferenças? A linguagem da pessoa, o uso da língua pode variar de acordo com o vocabulário, morfologia e sintaxe, que são áreas de estudo da língua portuguesa, tá? E também a pronúncia. E aqui nós vamos lidar com o sotaque, tá joia? E o vocabulário, nós vamos ter aqui várias, né, maneiras aqui de analisar essa variação. Vou citar alguns exemplos. Dentro da escolha de vocabulário, nós temos, inclusive, a variação histórica da linguagem, né? Lá no 6º ano, quando eu ensino variação linguística, e que eu falo com os meninos assim, antigamente, quando um rapaz queria cortejar, né, queria dar em cima da moça, ele chamava a moça de broto, né? Ele é um broto legal, nossa, que brotinho. E eles nem sabem o que é isso. Broto, brotinho, como assim? Hoje em dia a menina, né, chamada, eu falei, na minha época era filé. Eu falei, que filé, professor? Na minha época, assim, né? Quando eu tinha a idade deles. E hoje, são outras, falar novinha, né? Não é mais broto, é a novinha. Essa mudança vocabular, ela aconteceu no decorrer do tempo, numa variação histórica, tá? Essa mudança vocabular aconteceu numa mudança histórica e num passar do tempo mesmo. A escolha vocabular, ela também vai acontecer dentro de um próprio corte temporal. Se eu vou me comunicar, vou falar numa conferência nacional sobre a língua portuguesa, eu vou ter uma escolha vocabular. Se eu vou falar para estudantes de linguística,
Para estudantes de letras, eu vou ter uma escolha vocabular, vou utilizar até alguns termos técnicos. Diferente, se eu for falar para um grupo de amigos. De repente, um grupo de amigos vai me perguntar, ô, Rafaela, o que é esse tal de linguagem, essa linguagem enfática? O que é isso? Eu vou explicar ali para eles com uma escolha vocabular bem diferente. Tá? Então, na mesma época, no mesmo momento, nós vamos ter a escolha vocabular diferente. Não precisa ter uma mudança histórica. Tá? O vocabulário muda também dentro de uma perspectiva social. A pessoa que tem mais escolaridade, que estudou mais tempo, que progrediu nos estudos, vai ter um vocabulário muito mais amplo na língua. Aquela pessoa que não estudou, ou que só fez, de repente, ensino fundamental 1, não chegou nem no 6º, 7º, 8º ano, né? Essa pessoa vai ter um vocabulário bem mais reduzido. Então, as escolhas serão diferentes. E por aí vai, gente. Quer dizer, a escolha do vocabulário, ela vai variar em muitas perspectivas. Já a morfologia e a sintaxe, ela vai variar bastante de acordo com o grau também de estudo, o tanto que a pessoa estudou. Eu brinco muito que algumas pessoas esquecem de usar sempre aí a concordância, né, o plural. Os meninos vai, os meninos chegou, os pessoal sabe. Não é assim? Muito bem. Falha de sintaxe, falha de concordância. Então, quanto maior a escolaridade da pessoa, mais elaborada é a linguagem dela. Quanto menor a escolaridade, menos desenvolvida é a linguagem. Tá? E na pronúncia, a pronúncia é básica, né? Porque os mineirinhos falam ai, li de leite. Nós temos a mania de fazer o quê? De reduzir a linguagem. Enquanto no Rio de Janeiro, que é aqui bem pertinho, as pessoas falam assim, puxando S, às vezes, as pessoas. Não é isso? Isso é sotaque. O baiano fala assim, ó, gente. E pensando também em região, né, escolha vocabular muda. Outro dia eu estava dando uma aula para um cursinho, pessoal mais velho, estava falando sobre interjeição, né? A interjeição são aquelas palavrinhas que, de repente, você utiliza para demonstrar sentimento. Tipo, ai, ui, credo, que isso? Né? E aí uma aluna me disse que lá em Belém do Pará, não sei se só lá em Belém do Pará, talvez tenha alguém aí de alguma região que possa me dizer isso, as pessoas falam égua para tudo. Égua. Tipo, você tá feliz? Égua! Tá triste? Égua. Tá decepcionada? Tipo, égua também. Mas, tipo assim, que pena. Égua. Então muda só a entonação, mas usa égua para tudo. É uma escolha vocabular que aqui em Minas Gerais não ocorre. Gente, vocês têm que entender o seguinte, o Enem, ele não tirou os olhos dessa variação. Muito pelo contrário. Ele está atento, né? A banca está sempre atenta. Sempre atenta. E quais são os fatores, então, de variação? Aqui no slide, novamente, comigo. Bom, fatores. Região geográfica, já falei. Grau de escolaridade, classe social. Sexo e idade, que eu não tinha comentado ainda. Há estudos, né, gente, que diz que o homem, ele tem uma linguagem, né, o ser do sexo masculino tem um tipo de linguagem, por exemplo, mais carregada em gírias. E que as mulheres não têm essa linguagem. É claro que isso não é regra, tá, gente? Mas há uma variação da fala do homem com relação à fala da mulher. E a idade também. Se você colocar um menino de 12 anos falando com um bisavô dele de 80, 85, dificilmente eles vão se entender, né? Porque a linguagem é muito diferente. Então, a idade é um fator de variação, tá? O jovem ele tem mais aquela linguagem atual, do dia a dia e tudo mais. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha para frente aqui. Níveis da fala. Isso aqui é muito importante. A nossa fala pode variar, tá? Mais formal, menos informal. E aí vai depender do contexto. O aluno meu está cansado de me ouvir falar, né? Contexto,
contexto de uso, contexto discursivo, a situação. Eu coloquei aqui, ó, o nível coloquial popular. É muito comum você ouvir isso aqui, ó, linguagem coloquial, não é? Que é a fala, galera, do dia a dia. Utilizamos essa fala do dia a dia. Inclusive eu sou professora de português, tá bom? Mas no meu dia a dia eu me permito usar uma linguagem mais coloquial, mais informal. E na linguagem informal há espaço até mesmo para deslizes gramaticais. Por incrível que pareça. Mas na minha prática profissional eu vou escolher um outro tipo de linguagem. Esse aqui, ó. Ó, linguagem formal ou culta. Eu não gosto muito de linguagem culta, não. Porque quer dizer que a outra linguagem, ela é inculta. Né, gente? Então, assim, não é interessante, não quero dizer isso. Não posso dizer. Porque a linguagem, não tem uma linguagem melhor do que a outra. Mas a linguagem formal, no nível formal, é normalmente utilizada pelas pessoas em situações formais, tá? Nós temos aí um cuidado maior com a escolha das palavras e sempre também, ó, obediência às regras gramaticais. É claro, vou fazer uma reunião com o meu chefe direto ali, dono da empresa que eu trabalho. Eu vou sentar e vou escolher ali uma variante, né? Eu vou colocar a minha fala num nível mais formal, até porque a situação exige, certo? Focando no Enem, tem uma forma muito interessante de trabalhar a variação de linguagem, esse nível coloquial e o formal, porque a partir do século XX, no modernismo, os artistas, né, os autores, começaram a se preocupar em colocar o nível coloquial na poesia, o nível coloquial na arte. Porque até então, a poesia era coisa de gente muito culta, muito inteligente, muito estudada, não é? Lembram aí quem já estudou literatura para o Enem, que já foi lá nas minhas aulas, ó. Parnasianismo, final do século XIX, antes do modernismo. No parnasianismo, galera, a poesia ela tinha que ser esteticamente perfeita. Tinha que ter ali, ó, tinha que ser um soneto, com o número de versos certinho, com a sílaba métrica contada, tá? O que está escrito conteúdo, aí nem sempre era tão relevante. E às vezes era, né? Era uma poesia muito bem escrita, com certeza. E dizia algo muito legal, mas a linguagem era rebuscada, né? É uma linguagem mais cheia de detalhes, que muitas vezes não era compreendida pelo público do Brasil, o público mais, menos escolarizado, digamos assim, tá? De uma classe social mais baixa, ninguém entendia. E aí, alguns autores vieram e falaram assim, vamos fazer arte para o povo. É importante que o povo leia e se identifique com a arte. Não é poesia brasileira, não é literatura brasileira, então é para o povo brasileiro. Aí eles fizeram isso aqui, ó. Olha que interessante. São 3 poeminhas muito pequenos, para que todos possam ler e entender. Vício na fala, adoro esse poeminha. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telhado, dizem teia. Então, para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão construindo telhados. Olha só, há aqui uma valorização da linguagem, tá? Valorização da linguagem coloquial. Ó, mil, mió, pió, teia, telhado. E vão fazendo telhados. É uma linguagem até meio caipira, né? Mió, pió, teia, telhado. E vão fazendo telhados. Quer dizer, não importa como você fala, a vida vai seguindo. O importante é que você seja compreendido. Eu acho esse poeminha muito bonitinho porque ele valoriza a fala coloquial. Ele valoriza a variante coloquial da linguagem. Não é só quem fala milho que é importante. Quem fala mil também é importante. Não é só quem fala mulher que é importante, que não tem aqui. Mas quem fala mulher também é importante. Tá? A linguagem não vai determinar se você é melhor ou pior, se você é mais importante ou menos importante.
Porque a linguagem ela está para que você compreenda. E não é à toa que o pessoal lá no início do século XX não gostou muito do modernismo, né? Porque a arte moderna fazia isso, valorizava o que o povo tinha de mais precioso, que é a linguagem, tá? Olha só o segundo poeminha aqui embaixo, o gramático. Os negros discutiam que o cavalo se empantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Outro, os que mais sabiam era o quê? Era o que mais sabia aquele que é o gramático. Aquele que conhece as... Deixa eu ver bonitinho. As normas gramaticais. Então, peraí. É se pantou ou se empantarrou? O correto é se empantarrou. Mas se pantou também tá legal. Todo mundo entendeu? A comunicação foi estabelecida? Foi. Então, valeu. Mesmo estando numa variante de menor prestígio, que é a variante coloquial. Conceito de erro em língua. Toda vez que eu vou trabalhar variação da linguagem, os alunos me falam assim, mas dizer nós fomos e nós voltemos. Isso é errado, professora, porque o certo é nós fomos e nós voltamos. Ok. Gramaticalmente está errado. Se você for olhar a regra gramatical, está errado. Mas, lá na roça, está um moço falando para o outro, né, que ele foi à cidade e voltou. Ele e a família dele. É um público ali, na verdade, nós chamamos de o caipirês, né, o uso do caipirês é feito por pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, que nós aqui tivemos, né? E aí, é claro que a linguagem vai variar. E para eles está tudo certo. E eu sempre digo, se você chegar lá na roça e falar, nossa, você fala tudo errado. Gente, isso é até um insulto. Porque você vai estar negando, sabia, gerações. Ele fala assim, o pai fala assim, o avô falava, o bisavô falava. Então está todo mundo errado? É ruim. É preconceito com a linguagem da pessoa. Então, habituou-se a falar em adequado e inadequado. Nunca em certo e errado, tá? Porque aí senão você vai estar caindo na ideia do preconceito linguístico. Então, peraí, nós que somos privilegiados, se você vai fazer a prova do Enem, você, obviamente, já se preparou aí a vida toda e já passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Alguns já estão até na faculdade, vão fazer Enem para tentar uma outra faculdade, não é? Então, vocês são privilegiados. Vocês conhecem a linguagem formal, porque já estudaram língua portuguesa. E conhecem mais ainda a linguagem informal, que é a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial. E aí, você que é privilegiado vai poder escolher. Usar a linguagem verbal quando for a linguagem formal quando for adequada e usar a linguagem informal ou coloquial quando também for adequada àquele contexto de uso. Então, nós somos privilegiados, podemos escolher o tipo de linguagem que vamos usar. Às vezes o moço que mora, né, o senhorzinho que mora lá na roça, que nunca nem saiu da roça, ele não tem essa escolha, né? A única linguagem que ele tem é aquela, que nós fomos e nós voltemos. Então, pronto, não é a única linguagem que aquele senhorzinho tem, portanto, ela está correta para ele, certo? Ela está adequada naquela situação. Beleza? No meu mapa mental, eu coloquei aqui sobre as gírias. Gente, aqui, ó, momentos de discurso, soleno, íntimo e neutro. O solene, ele é mais formal, o íntimo é mais informal e podemos dizer que o neutro, ele fica entre uma coisa e outra. Ele nem é tão formal, nem tão informal, tá? Gírias. As gírias, elas são aceitas também dentro de uma adequação. É o que eu falo com vocês. Né? Vai fazer lá uma entrevista com alguém que você quer entrar numa empresa, o gerente de uma empresa, o dono de uma empresa. Não vai chegar lá cheio de gírias. Agora, tá com o seu amigo num lugar, num passeio, um momento íntimo. Pode usar gírias, qual é o problema? Então, também, o uso da gíria também passa por adequação. E as gírias, elas são bem interessantes, porque elas mudam, né? As gírias de hoje, elas são diferentes das gírias de amanhã.
daqui a 10 anos uma gíria vai mudar, né? Eu lembro que na minha época de adolescência, eu usava 2 gírias que eram muito comuns. A primeira isso aqui é muito paia, que vem de palha, né? Até riu o Wagner aqui no estúdio, porque ele é da minha época. Então, assim, usava muito, o tempo todo, não é, Wagner? O tempo todo, isso é muito paia. Ô, seu paioso. Então, algo ruim, sem graça, assim como a palha, né? E, ao contrário, qual que era o contrário, Wagner? Algo muito bom, é algo muito venas, né? Uma gíria, na minha época era direto. Ou o negócio é paia, ou o negócio era venas. Paia ainda existe hoje em dia. Alguns ainda conhecem, ainda utilizam. Venas sumiu. Ninguém mais fala. Porque é isso. A variação, ela está num corte ali histórico, que eu falei da questão do broto, né? Ô brotinho, broto, que hoje em dia é a novinha. Isso é gíria, é a forma de relacionar com as pessoas.